das vezes, muitas informações acabam gerando ansiedade e as pessoas, os investidores, eles param de olhar pro início, que é para dentro de si. Guarda 6 meses de reserva de emergência. Independente de valor. Independente de valor, mas começa a olhar para dentro da casa, olha para dentro da sua família. Não tô falando com uma mãe de família ir nos mercados e deixar de comprar alguma coisa que vai agradar o filho. Eu vou dar o bom do melhor, Mas às vezes aquele bom do melhor agora vai custar muito caro no futuro. Vamos lá, olha como que é interessante essa mesma pergunta, se você fizer ela para pessoas de gerações diferentes. Por que eu falo isso? Já Tudo que economista depende. Opa, e aí, tudo bem? Chegou mais um episódio do Café com Manteiga. Hoje nós temos um assunto bacana. Hoje nós vamos falar com você, quem não tem, né, ou pelo menos pensa em investimento, de repente você tem uma graninha guardada, independente de valor, você pensa em comprar, você pensa em investir, o que eu faço com esse dinheiro? Às vezes é um dinheiro mais alto, às vezes é um dinheiro baixo. O que vale a pena? O que é bom? Como é que está o mercado? Eu não entendo. É uma coisa muito longe de mim isso daí. Esse dinheiro, para mim, eu não sei se vai render o que eu preciso. E no final, você, se não procura alguém que vai te orientar, acaba fazendo uma bobagem. Quando eu falo de você, eu falo de mim também, eu falo de nós. Acabamos fazendo uma bobagem e perdendo o nosso dinheiro. Nós hoje estamos recebendo aqui um especialista em mercado financeiro, ele é formado pela PUC Minas, ele é assessor de investimento da XP UDG, ele vai explicar para a gente, né, essas palavras, essa sigla aqui XP UDG Investimentos, tá? Nós vamos saber hoje, procurar entender, né, a economia do mercado, as mudanças que tem no Brasil e no mundo hoje com relação a tudo que acontece, a investimentos, a taxas, e para isso nós estamos recebendo aqui o economista Bruno Paiva. Você tá bom, Bruno? Manteiga, antes de mais nada, é um prazer estar aqui hoje, é um prazer conhecer toda a estrutura de vocês, enfim, estão de parabéns, tá? De maneira mais prática, sou economista de formação, né, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo FMG, e sou assessor de investimentos alta renda aqui no nosso escritório, da XP, da UDG Investimentos. E é uma dúvida até comum, né, enfim, entender como que funciona na prática. Então hoje a XP é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, de maneira geral, uma empresa com mais de R$1 trilhão em ativos sob custódia. E o nosso escritório, o UDG Investimentos, é o escritório de Poços de Caldas. Que eu conheci essa semana, muito bacana, hein? Muito bacana, e é um escritório que já tem 15, 16 anos de história, né? Enfim, é uma história muito bonita, tem estruturas no sul de Minas como um todo, em São Paulo. E hoje o nosso escritório possui mais de R$1 bilhão em ativos sob custódia. Então, R$1 bilhão em ativos sob custódia, e é uma empresa de Poços de Caldas. Então, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui representando e poder desmistificar um pouco mais, né, esse tema. Enfim, mercado financeiro, muitas vezes as pessoas acham que é um pouco mais difícil e tudo. Eu estou aqui hoje para tirar essas dúvidas. Muito bom, tá vendo a responsabilidade, né, de com quem que eu estou conversando? Nós vamos aprender muita coisa hoje aqui. E descobri que o Bruno Paiva é da minha terra, meu conterrâneo, né? Sou natural de Machado. Outro dia eu vi falar... Eu estava numa reunião aí, falaram que Machado é a terra do pastel de fubá, né? Muito bom por sinal, tá? Eu comi muito pastel de fubá. Fica um convite. Lá. Né? E lá é a terra do marolo também, né? Tem muito marolo. Café, isso aí. Terra boa. Terra boa. Muito bem. E aí a nossa conversa ficou mais fácil, porque se você é da minha terra, é meu conterrâneo, para ele. Fica tudo mais tranquilo. Tá todo mundo em casa. Ô, Bruno, eu até citei aqui agora, muita gente pensa que, assim, a economia fica muito distante da gente. O fato da gente querer aprender a querer investir, a gente tem, às vezes tem como investir, tem um dinheiro, mas o que eu faço? Aí cada um dá um palpite, né? Por quê? Porque todo dia aparece uma coisa nova, cheia de informação. Como é que se filtra isso? Para saber o que realmente interessa na área financeira. Tá, vamos... Todas essas informações. Como é que se filtra o que é bom e o que não serve? Manteiga, antes de mais nada, eu gosto de começar pelo básico. Vamos no básico. Então, básico bem feito funciona. Então, muitas das vezes eu vejo as pessoas, né, preocupadas com o que se passa nos jornais, na TV, nas redes sociais de maneira geral.
E muitas vezes, muitas informações acabam gerando ansiedade. E as pessoas, os investidores, eles param de olhar para o início, que é para dentro de si. É para dentro da própria casa, entender o contexto, entender o ambiente. Por que que eu falo isso? Porque a vida, ela é feita de sonhos. Sim. E você pode acelerar ou não o seu sonho. E acelerar o sonho é basicamente pagar um custo para ter algo no D0, digamos assim, ter algo mais rápido, sendo que você poderia trabalhar de forma mais planejada. Então, quando eu falo o básico, primeira coisa, para começar a conversar, reserva de emergência. Entender, opa, qual que é o meu custo fixo? Ah, eu tenho um custo fixo ali de 2 mil por mês, 3 mil por mês, 5 mil por mês, 20 mil por mês. Junta o dinheiro ali, com rápido acesso, sem brincar muito, guarda 5, guarda 6 meses de reserva de emergência, Independente de valor. independente de valor, mas começa a olhar para dentro da casa, olha para dentro da sua família, olha muitas vezes quais gastos são considerados, né, supérfluos, enfim. Porque quando você começa a olhar para dentro de si, naturalmente a ansiedade diminui. E aí você começa a trazer o jogo a seu favor. Ou seja, as notícias, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com as eleições, qual vai ser o próximo presidente, isso tudo tem impacto? Claro que tem. Só que ao mesmo tempo, não adianta nada eu ficar só olhando para fora e esquecer, opa, aonde que eu tô, aonde eu quero chegar e o que que eu vou fazer para chegar. Ah, eu quero melhorar de emprego. Eu vou buscar uma qualificação. Sim. Ou senão eu vou aproveitar uma oportunidade, né? Enfim, eu tenho que ter um recurso guardado para evitar passar um pouco de necessidade. Então, a minha primeira sugestão, básico, bem feito. Uma boa reserva de emergência, entender qual é o seu momento de vida. Muitas das vezes as pessoas querem fazer algo, às vezes, até para impressionar, e acaba faltando coisas dentro de casa. Então, a minha dica é o simples mesmo, básico, bem feito. Começar com uma reserva de emergência. Porque de repente o cara tem lá 50 mil reais, né? Uhum. Eu vou comprar um carro, Uhum. né? Quer dizer, é um bem que não é um investimento, né? A menos que esse carro seja para ele fazer para o trabalho, ele tem que viajar, né? Aí ele tem que ter um carro, mas às vezes é um carro que para ele não tem tanta necessidade. Exatamente. E eu digo até mais, tá? Toda dívida, ela tem algum objetivo, algum propósito. Sim. Tudo que fazemos na nossa vida tem propósito. Então, o problema maior não é você ter dívida ou não. Você pode ter uma dívida boa e pode ter uma dívida ruim. Então, eu vou te dar um exemplo de uma dívida boa. Que, é claro, o ideal era não ter dívida. Mas eu vou te dar um exemplo. A pessoa precisa do carro para trabalhar. O carro já tem ali 8, 10, 12 anos, já está um pouco mais gastado, dando mais manutenção. Uma forma de você trocar de carro, por exemplo, de forma planejada, é através de consórcios, por exemplo. Que você vai ter um custo final mais baixo. Então, se a pessoa precisa trocar de carro, ela tem a opção: guardar o dinheiro e trocar à vista. Muitas vezes isso não é possível. Eu tenho uma outra opção: financiar. Só que financiar com uma taxa de juros de 15% ao ano, de partida, o custo daquele bem ele se torna muito caro. Então, para ele se pagar. O final é alto demais, né? O final é alto demais. Então, para ele se pagar, ele tem que trazer um retorno. Então, o que eu vejo? Dívida por si só tem que ser analisada. Então, muitas das vezes eu tenho uma dívida, mas opa, qual é o meu custo dela? Qual o prazo de pagamento? Por que eu gosto de tocar nesse ponto? Porque estamos, Manteiga, num momento muito interessante, mas ao mesmo tempo Arrepiante. arrepiante no seguinte sentido, né? Tem alguns dados. Por exemplo, a taxa de desemprego hoje no Brasil é uma das taxas mais baixas, né, da história recente. Vamos lá, 5,6% de desemprego. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão procurando trabalho, que isso é interessante. Taxa de desemprego é medida por quem está procurando emprego, procurando trabalho. Então, de quem está procurando trabalho, 5,5% da população está desempregada. É uma taxa baixa. Só quando eu vou para endividamento das famílias, 72 milhões de pessoas hoje possuem dívidas, atrasaram pelo menos um boleto. Então, como que você me explica que eu tenho uma população lá, quase 50% da população adulta brasileira possui pelo menos uma dívida, né? Ou seja, um atraso que não honrou o pagamento naquele devido mês, e ao mesmo tempo eu tenho uma taxa de desemprego relativamente baixa. Então esse é um ponto interessante até para conversarmos, por exemplo. Bruno, se você me perguntar hoje, qual o teu custo esse mês? Qual o seu custo esse mês, Valega? Não posso chegar.
Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Se você me perguntar, eu sei. Eu vou te falar. Porque eu não vou poder pagar, entendeu? Tô brincando, tô brincando. Justo. Então eu tenho todo mês, eu tenho meu custo. Certo. Então eu não considero isso uma dívida. Eu Uhum. considero um compromisso. O que eu Sim. considero dívida, eu não sei se eu estou errado. Por isso que eu estou te falando isso. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu sei exatamente o que eu tenho que pagar. Né? Eu sei que se é que vai sobrar, eu sei que se der certo deve sobrar algo. Tá? Que eu já sei o que vai acontecer também. Você já tem minimamente planejado ali. Já mais ou menos planejado. E aí, ô Bruno, quando eu faço isso mês a mês, né? Eu estou falando de mim, pessoa física, né? Tá certo. Então, muita gente usa, por exemplo, o cartão de crédito, que ele estoura, porque se o cara já furou o esquema dele. Então, você tem um fechamento de cartão de crédito, você vai até ali e tem o dia bom de compra, você parte de lá para você jogar isso lá para frente. Né? Eu acho que é uma boa forma de você manusear direitinho o teu dinheiro, né? Sim. O que eu vejo, tá? O maior problema do cartão de crédito é as famílias, as pessoas usarem o cartão de crédito como se fosse salário. Então, o que acontece? Usa como complemento da renda. Então, vou te dar um exemplo. Um exemplo, a pessoa vai lá e ganha 5 mil reais. E gasta 7 no mês. Isso. Essa conta, uma hora vai estourar. De uma forma ou de outra. É por isso que eu estou te falando, que eu gosto de saber o que eu vou pagar, quanto que eu vou pagar. Sim, isso é fundamental. E eu digo mais, quando eu falo de planejamento, é claro, tem coisas que fogem do nosso planejamento. É natural e, enfim, faz parte da vida. Às vezes um parente fica doente, um familiar fica doente, é necessário você socorrer aquele familiar, ou, enfim, a sua casa aconteceu uma reforma ou algo que você precisou atacar aquele problema. Mas isso, teoricamente, não acontece todos os meses. Então, quando eu falo de fazer o básico bem feito, é o quê? Para mim seria quase como uma obrigação, e eu falo isso com muita tranquilidade, é ter tudo planilhado. É você, um pai de família, mãe de família, enfim, entender, opa, meu salário é tanto, eu gasto tanto com tal despesa, tanto com tal despesa, aí esse mês vai apertar. Uma coisa é um mês apertando. Outra coisa é você ficar numa situação ali de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, com o teu endividamento aumentando. Porque isso vai afetar um outro ponto que eu gosto muito de conversar lá no escritório, conversamos muito sobre isso, tá? Que é da saúde mental e da saúde física. E o dinheiro, querendo ou não, ele afeta os dois lados. Então, se você tá devendo, você não dorme direito, você fica incomodado, às vezes você não alimenta direito, começa, enfim, a buscar refúgios ou subterfúgios, enfim. E na prática, aquilo vai acontecer que vai ter outras consequências no futuro. Então, se você não alimenta direito, tá muito ansioso tomando muito café, pode ser que você tenha uma gastrite, por exemplo. Sim. E aí você já não tinha o dinheiro, precisa se cuidar e resolver a situação. Então, por isso que eu volto do início. O básico, bem feito, funciona. Em qualquer escala. Seja do investidor, pessoa física, até da empresa que fatura milhões, bilhões. Porque se a gente for analisar, Bruno, tô falando de pessoa física, tá? Isso vale também para a empresa, porque se você for analisar, uma família quebra tanto quanto uma empresa, né? Sim. Você quebra. Quebra. Né? Se eu te contar o que eu tenho para pagar, você me ajuda? Era uma boa, né? Já aproveitar a oportunidade. Uhum. Agora falando sério, ó. Então basicamente uma família, o que tem? No caso, quando tem aluguel, é supermercado, né? É telefone, é Netflix, que tem que ter um entretenimento ali. Né? Uma grana que de repente você quer sair para almoçar, de repente você, né? São as coisinhas do dia a dia, né? E as empresas também sabem qual o custo que ela tem mensal. Sim. E aí quando tem algo esporádico, né? Um mês atípico lá, gastou mais, você sabe por onde sair. Então, isso nós podemos considerar que seja uma educação financeira? Vamos lá. A partir do momento que você está colocando no papel o início, cada detalhe dos seus gastos, isso já é o início de uma educação financeira. E a educação financeira tem várias etapas. O primeiro, olhar para dentro de si e, ao mesmo tempo, projetar também o futuro. E voltando na questão de dívida, vou te dar um exemplo. O estudante que está investindo na faculdade, ou está investindo no início da empresa.
naquele momento específico de vida, ele vai passar talvez um sufoco maior. E faz parte do processo, faz parte do jogo. Entendeu? A questão é você perpetuar durante 10 anos, 20 anos, numa situação que você sabe que te traz desconforto, sabe que te traz dor, e ao mesmo tempo isso vai impactar. Então eu vou te dar um exemplo. Quantas famílias, que muitas vezes até os próprios divórcios acontecem, por quê? Porque o esposo começa a brigar com a esposa por causa de coisas simples. É claro, tem que economizar, não pode deixar a luz acesa. Enfim, é necessário economizar, saber cortar gastos. Mas às vezes, tocar em pontos tão pequenos vão desgastar e você não afeta ou não ataca o principal ponto do problema. Que é o quê? Viver com a sua realidade e melhorar o seu futuro. Exatamente. E o futuro, como que melhoramos ele? Eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque eu estudei minha vida toda em escola pública, estadual, né? Tive a oportunidade de ir direto para uma universidade federal, através de quê? Muito esforço. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Eu sei que cada família tem uma característica diferente. Mas se você quer melhorar e ter um futuro melhor, você tem que olhar onde você está e o que você vai fazer para isso. E buscar as ferramentas. A educação é uma delas. Talvez a principal. Educação. E quando eu falo educação, não é só educação financeira. É buscar aproveitar os seus pontos fortes. Então, tem muito empreendedor que às vezes lá na sala de aula olhava era o patinho feio. E hoje tem empresas valendo, né, milhões, bilhões, enfim. Então, o que eu vejo? Quando você entende o momento que você está, o pai de família entende o momento que a família dele está e começa a saber, opa, eu vou ralar um pouco mais agora para construir um futuro melhor, pode demorar às vezes mais tempo, mas é um futuro digno. E isso é fundamental manter. Isso vale para a empresa também? Porque nós estamos falando de pessoa física, nós estamos falando da família, mas isso vale para uma empresa? Então, seria o mesmo, vamos dizer, o mesmo formato? Quando eu falo de empresa de maneira geral, até na pessoa física, tem algo que é, digamos assim, quase que imensurável, que é o time. Então, como eu vou falar para o empreendedor que está avançando do ponto de vista tecnológico, que tem uma oportunidade à vista, que aquele empreendedor, que é empresário, sabe, é aqui que eu vou crescer. E vou falar para ele segurar um pouco a rédea. Não vou. Por quê? Porque tem um sentimento envolvido. Então, eu volto a citar. Primeiro passo é o propósito. Quando você tem propósito, você sabe o que você quer ou você está construindo esse propósito, tudo fica mais fácil. Você foca, né? Você foca. Então é natural, por exemplo, as empresas terem endividamento. Não é o ideal, mas é o natural. A questão é... Endividamento ou compromisso? Os dois, de maneira geral. Mas o que eu falo? Quando eu estou falando de endividamento, tem formas e formas de você lidar com a dívida. Tem formas e formas de você lidar com a pressão. E uma delas é você reduzir o custo da sua dívida. Então, uma coisa é, eu tenho uma Selic ali de 8%, e eu entendi todo o cenário macroeconômico, e eu vou tomar uma dívida para alavancar minha empresa em 5 anos, com uma taxa de juros ou um custo travado ali em 8%, por exemplo. Uhum. Outra coisa, e aí podemos falar daqui a pouco, né, o quanto que essa taxa de juros afeta, mas outra coisa é eu tomar endividamento com uma Selic a 15% e tomar um custo de 20% ao ano a mais. Então, quer dizer o quê? Vamos lá, a cada R$1.000 que eu pegar, eu vou pagar 20% ao ano. Para eu compensar isso na minha cadeia produtiva, eu tenho que produzir algo que vai me dar um retorno acima disso. Mas 20% é um negócio extremamente alto, né? Hoje, para endividamento... Ou para a empresa, não. Vamos lá. Hoje, taxa básica de juros, Selic, 15% ao ano. Então, na prática, estamos falando desse patamar, teoricamente, para cima. É claro... Para 20%. 18, 20, enfim, pode ser mais, pode ser menos, porque quando eu falo de juros, quando eu estou falando de custo, eu estou falando de risco, tá? Então, taxa de juros, ela tem duas funções. Então, vamos voltar um pouquinho, tá? Taxa de juros, Selic, ela tem duas funções. Risco país, então, quanto maior o risco daquele país, maior a taxa para atrair capital. Então, hoje a economia é globalizada. Então, para que o investidor vai investir no Brasil se ele pode investir nos Estados Unidos? Opa, ele vai investir no Brasil porque aqui ele vai ganhar 15% ao ano, lá nos Estados Unidos ele vai ganhar 4%, 5%. Então, o capital ele vem para o Brasil, um dos pontos é a taxa de juros. Outro ponto que podemos falar depois é o quanto que essa taxa de juros impacta ou ataca a inflação. Pode completar. Mas o que eu vejo de maneira mais prática? Entender o momento. Você precisa entender o momento da sua empresa, entender o momento que você está. Então, se eu tenho uma taxa de juros de 15%, eu estou produzindo algo que vai me dar 40% de retorno, eu posso endividar a 20%, por exemplo.
É uma possibilidade. Agora, se eu estou produzindo um determinado produto, eu estou produzindo essa caneca, e meu lucro líquido final, que sobra para mim, lá na última linha, é 10%, por que eu vou me endividar a 15%? Por que eu vou me endividar a 20%? Sendo que meu lucro final aqui é 10%. Então, cada empresa tem um momento, tem empresas que estão no momento, enfim, de alavancagem, de crescimento, de ganhar mercado, e tem empresas que, opa, eu preciso olhar aqui, porque se eu endividar eu vou quebrar. Então, depende muito Tem que, de cada até momento. para crescer tem que saber, né? Exatamente. Senão quebra de vez. Vou te fazer uma pergunta. Se você tem, por exemplo, o que você faria como que conhece de economia e de investimento? R$ 1 milhão. Que vai gente falar assim, não, que isso. 1 milhão me dá aí, tem um investimento aí, não sei exatamente qual é, que dá aí por volta de 10 mil. Hoje põe aí na renda fixa 1,1, 1,2 ao mês para Não. correr risco. Tá, sem risco. Nós vamos falar de risco. Tá. Com pouco Me risco. dá aí 10 mil. Eu não vou comprar uma casa, pô. Não vou comprar um apartamento por 1 milhão. Se me dá 10 mil, eu alugo uma casa que vale isso daí e pago lá R$ 5.000 de aluguel por mês e sobra 5. É isso? Essa aí, é esse o negócio? O que você faria? Manteiga, vamos lá. Olha como que é interessante essa mesma pergunta, se você fizer ela para pessoas de gerações diferentes. Por que eu falo isso? Já entendi. Tudo para economista depende. Tá bom. Tudo para economista depende. É tipo assim, é a máxima da graduação. Você não vai falar de geração Z, não, né? Por que eu falo que depende? Por exemplo, se eu falar para os meus pais, né, há 10 anos atrás, que poupança era algo ruim e tinha mercado de capitais, investir em ações, eles iam falar, Bruno, você tá louco, entendeu? Não, vou investir aqui em imóvel. Pô, vou comprar aqui uma casa, vou comprar um apartamento que vai me dar aluguel e eu estou vendo aquilo lá, eu estou vendo o tijolo. Né? Então, essa pergunta é muito interessante. E um detalhe que se pensa até hoje, né? Imóvel você não perde dinheiro. É isso? Vamos lá. Quando eu falo que imóvel não perde dinheiro ou não, o primeiro ponto que precisamos analisar é a liquidez de cada ativo. A liquidez é o quê? É ter acesso rápido. Tá. Então, Perdeu, pega o dinheiro. exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa, uma família que só tem imóveis. Só tem imóveis. Quando eu falar de sucessão patrimonial, essa família vai sofrer. Por quê? Porque se não tiver, às vezes, uma cobertura, um seguro de vida para ter liquidez lá na frente no inventário, ou uma previdência, a família tem lá um exemplo, 20 milhões em imóveis, os filhos, na hora de acessarem o patrimônio, vão tirar dinheiro da onde? Vão ter que vender o imóvel correndo, às vezes mais baixo do que o valor de mercado dele, para poder pagar custas, né, impostos, advogados, enfim. Então, quando falamos de planejamento, eu tenho que analisar todos os detalhes. E aí, respondendo a tua pergunta, eu não vou fugir não, tá? Ah, é isso aí. eu não vou fugir da pergunta. Bota lá. Mas essa mesma pergunta, se você faz para um jovem de 22, 23 anos, eu não duvido, porque eu tenho amigos que vão lá, que colocam todo o dinheiro em criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, enfim. Por quê? Porque querem, muitas das vezes, aproveitar o momento e também, é claro, quando eu falo de investimento, investimento ele tem risco e retorno. Então, o retorno, ele é proporcional ao risco. Quanto maior o risco, eu posso ganhar mais, mas eu também posso é maior. perder mais. Então, né, o meu papel, o papel do nosso escritório, da UDG Investimentos, é, enfim, fazer todo um trabalho de planejamento. Então, meu cliente que tem muito imóvel, opa, o que eu faço? Já vou preparar a sucessão, vou estruturar uma holding, vou buscar uma eficiência tributária. O meu cliente que só tem aplicações financeiras, opa, às vezes ele tem uma oportunidade que está deixando. Então, por exemplo, o que eu faria, tá, hoje com 1 milhão, de maneira mais prática? De 15% a 20% desse recurso eu teria em liquidez, acesso imediato. Por quê? É uma oportunidade de negócio. Às vezes é um terreno, às vezes é uma estrutura que você, opa, que está valendo X, você pega uma família. É triste falar isso, mas é a verdade. Você pega, às vezes, uma família que está precisando vender rápido numa situação. E você tem o dinheiro. Você tem o dinheiro na mão, você pega descontado. Só que, ao mesmo tempo, eu não deixo esse dinheiro parado, sem render. Eu deixo ele ali aplicado com liquidez diária. Aplicado hoje com liquidez diária, vai render 15% ao ano, sem você fazer nada. Isso, estamos falando de tesouro, estamos falando de CDBs, de ativos com algum tipo de proteção. Tá? Então, o que eu faria? R$1 milhão, deixa uma parte em liquidez. Tipo, metade? Metade. Depende. Se a pessoa já tem mais patrimônio imobilizado, opa, eu posso. Quando você fala em liquidez, é comprar imóvel.
Não, quando eu falo liquidez é ter acesso rápido. Ah, tá. E o investimento que você precisar retirar desses 550 mil, você pode retirar. Tiro exatamente no mesmo dia, por exemplo, ou na mesma semana. Tá. Então, quando eu falo de liquidez, é o quê? Tô precisando do dinheiro ou para aproveitar uma oportunidade, ou se não, enfim, porque eu tô precisando de uma emergência, uma situação específica, eu tenho acesso rápido. Isso seria o curto prazo. Curtíssimo prazo. E o longo prazo seria essa outra metade que vai ficar lá. Por exemplo, quando eu falo de longo prazo no Brasil, Manteiga, isso é muito interessante. Eu vejo, né, enfim, rede social atrás de informações do que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Tem as bolhas, né, de maneira geral. Mas quando você compara hoje retornos para 10 anos, para 20 anos, é triste falar, mas é uma realidade. Nada supera o IPCA mais 6, IPCA mais 7 a nível Brasil. Ou seja, a nível Brasil, você precisa proteger o teu capital contra a inflação. Isso é um fato. Proteger o teu capital contra a inflação. Porque se você está protegendo contra a inflação, você tem um ganho real. E hoje eu tenho tesouro, eu tenho título público. Então vou voltar do início. Vamos lá. Quando eu falo de renda fixa, eu estou falando de emprestar dinheiro para alguém e se alguém me pagar aquele dinheiro como juros. Eu posso emprestar dinheiro para 3 entes. Para o governo, que são os títulos públicos. Eu posso emprestar para bancos, CDBs, LCIs, LCAs, enfim, LCDs agora. E eu posso emprestar para empresas que são as debêntures. Se eu empresto dinheiro para o governo, eu só vou perder meu dinheiro se o governo quebrar. E para o governo quebrar, por mais que o cenário às vezes pareça um pouquinho caótico, para o governo quebrar quer dizer que todo o resto já quebrou. Então o que eu olho? Eu olho taxa. E aí quando eu falo de renda fixa, eu falo muito de taxa e qualidade. Então, por exemplo, hoje, a nível Brasil, podemos falar de renda fixa americana, enfim, mas quando eu falo hoje a nível Brasil, eu tenho tesouro, título público, atrelado à inflação, pagando IPCA mais 7, tranquilamente. Ou seja, eu deixo meu dinheiro parado, o que tiver de inflação ele corrige e me dá mais 7% de retorno líquido ao ano. Te dando um exemplo, se eu tenho 5% de inflação, eu estou ganhando 12% ao ano. Se a inflação estoura para 10, eu já estou ganhando 17 ao ano. Então, uma das formas de olhar para a aposentadoria e proteger o capital é proteger principalmente contra a inflação aqui no Brasil. Você quer dizer que se você investir no governo e prestar dinheiro para o governo, você é certeza de você ter o teu retorno? É certeza de você não perder? Na verdade, se o governo quebrar, todo o resto já foi para o espaço. Concorda? Quer dizer que os bancos já quebraram, quer dizer que as empresas já quebraram. Então, o que eu falo e é um princípio básico de Markowitz? Primeiro, diversificação. Você não coloca, né, todos os ovos na mesma cesta. Então, o que eu vejo? Para o cliente que quer ter o máximo de segurança, ele vai para ativos mais líquidos. Esse é um ponto. Ou seja, liquidez diária, acesso no mesmo dia. Ah, eu quero proteger meu dinheiro contra o Brasil, porque eu acho que o Brasil pode quebrar em 10, 20 anos. Aí eu te devolvo a pergunta. Exemplo, viu, gente? Aí eu te devolvo a pergunta, Manteiga. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Dezembro do ano passado. Vamos voltar em 10 meses. O dólar estava 6,30. Era fila, correria para mandar o dinheiro para fora do país. O Brasil vai quebrar, o Brasil vai virar a Venezuela, vamos mandar o dinheiro embora. Agora, com o dólar a 5,30, 5,40, você não vê esse mesmo desespero para mandar o dinheiro para fora. Então, quando eu falo de planejamento, é você sair da modinha, digamos assim, ou seja, sai da moda, o que tá todo mundo falando, sai do efeito manada e pensa, o que eu quero? Eu acho que o Brasil vai quebrar. Então, eu começo a levar meu dinheiro para fora. Levo tudo de uma vez? Não. Faz preço médio. Você diminui a chance de você, enfim, tomar algum tipo de pancada, de sofrer um pouco mais. Então, eu acho que o Brasil vai quebrar? Leva o dinheiro para fora, começa a alocar em renda fixa americana, por exemplo. Vamos alocar em ETFs. Parece distante, mas hoje você tem diversos corretores que podem fazer isso. Ah, Bruno, eu não quero levar meu dinheiro para fora, eu acho que dá muito trabalho. Deixa aqui em renda fixa. Ah, Bruno, eu não confio no governo. Coloca em CDB, que vai ter proteção do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. Ou seja, se o banco quebrar, você tem uma proteção ali até 250 mil. Ah, Bruno, eu tenho 5 milhões. Começa a dividir. Começa a dividir entre bancos, começa a dividir um pouquinho em empresa, um pouco em governo, leva um pouco para fora. Então, o básico da proteção é a diversificação. E uma forma de diversificar, por exemplo, são os imóveis. Opa, tem uma propriedade boa? Compra a casa.
Tem uma oportunidade boa, compra um apartamento. Mas tudo tem a ver com o momento que você compra. Se você comprou algo bom, barato, vai ganhar dinheiro. Se você compra algo bom que não tá no momento, tá muito caro, pode ser que no curto prazo você tome uma É pancadinha que, na ali. verdade, então você ganha na compra e não exatamente na venda, né? Dá pra ganhar das duas pontas. Dá pra ganhar das duas pontas. Mas o momento que você compra e o momento que você toma uma dívida influencia muito. E muitas vezes a pessoa, o empresário, não pode esperar o momento ideal. E aí eu volto no início da conversa. Planejamento. Aquela história. Quem chega primeiro bebe água limpa e ao mesmo tempo, quando tá chovendo muito, se você precisar sair na chuva, você vai se molhar. Então, se você tem planejamento, tá com a tua casa organizada, ó, certeza que você vai crescer no médio e longo prazo. Uma empresa hoje precisaria guardar, porque tem que ter ali vamos dizer, já que você está falando de planejamento, tem que ter um valor ali para uma emergência qualquer. Uma empresa que tem aí um faturamento vamos lá, de 1 milhão mensais, Tá, 12 milhões de anos ali. 12 milhões, 12 milhões e pouco ano. tá. O que ela teria que deixar de lado, guardar, investir para uma emergência? Vamos lá. Primeiro, depende de qual setor que a empresa está envolvida e qual a margem de lucro dela. Por que que eu falo isso? Vamos lá, eu tenho hoje clientes do setor de varejo. A margem de lucro de varejo é pequena. Vamos lá, eu tenho empresas hoje do setor alimentício, supermercado. Supermercado que tem margem de lucro líquido na ponta ali de 2, 3% de lucro líquido, pô, o administrador tem que ser um bom administrador. Então tem empresas que o lucro líquido ele é pequeno, ele é marginal. O que isso quer dizer? Se o empresário errar, ou na compra de um estoque, ou enfim, a economia não estiver num bom momento, a chance dele se endividar é maior. Então esse empresário ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então respondendo a tua pergunta, antes de mais nada, o empresário ele precisa saber qual que é o lucro líquido dele. E muitas vezes, eu falo com tranquilidade, eu conheço muitos empresários que têm uma certa dificuldade de calcular. Por quê? Você tem que ter o controle de informação da tua empresa. O que eu gasto de funcionário, o que eu tenho de estoque, qual que é a depreciação dos meus ativos. Então, se você tem no detalhe as informações da sua empresa, você consegue se planejar. E aí o empresário vai entender, opa, meu faturamento ali de 1 milhão, ele pode cair, no meu pior mês nos últimos 5 anos, ele caiu para meio milhão. Então, que eu vou deixar guardado uns 400 mil, 500 mil para uma dor de barriga, digamos assim, para uma reserva de emergência. Então depende muito. Agora, quando eu vou para setores que eu tenho uma margem de lucro maior, empresário que ganha ali 30%, 40%, ele pode se dar o luxo de arriscar um pouquinho mais. Mas eu vou voltar do básico. Informação, Manteiga, é muito importante. Então você saber o quanto que você fatura, qual o teu custo, qual que é a tua receita, qual que é o teu lucro líquido, aquela última linha, quanto que você ganha no final, te ajuda a planejar. Muito bom. É meio técnico, né? Mas, enfim, é importante avançar. Hoje nós temos, vem aí a pergunta, nós temos hoje, como é que anda nossos juros, já que você está no meio? A inflação, ela está controlada, né? O dólar hoje, ele está oscilando. Como é que estão essas três coisas hoje? Vamos lá. Vamos começar então do início, né? Juros, taxa de juros tem duas funções, conforme eu falei anteriormente. Risco país. Então, se o país está gastando muito, se o governo está gastando muito, né? Se o governo está gastando, se a dívida está aumentando, se eu não tenho projeção de controle de dívida, eu tenho que ter um juro mais alto para controlar isso. Esse é um ponto. Inflação, ela vai influenciar a taxa de juros e o câmbio, o dólar, ele vai influenciar a taxa de juros. Então, se você perguntar para mim, Bruno, resume o mercado financeiro em uma frase: taxa de juros futura. Porque tá todo mundo olhando a Selic agora, a Selic de hoje, a super quarta que aconteceu essa semana. Quando eu falo de mercado financeiro, o de hoje já passou. O mercado tá olhando para 2026, o mercado tá olhando para 2027, para 2029. Então, quando eu tenho movimentação de taxa de juros agora, é para controlar essas variáveis lá na frente. Então, vou te dar um exemplo. Se o dólar fica mais caro, isso vai impactar o Brasil de diversas formas. Café, milho, soja, commodities de maneira geral, isso é indexado ao dólar. Então, o dólar mais forte,
vai aumentar a inflação a nível Brasil. Se o governo gasta muito, quer dizer que ele está colocando dinheiro para circular, né? Então, se o governo tem uma política fiscal que chamamos ali que frouxa e até alguns pontos, ou seja, se o governo está gastando muito, isso vai ter mais dinheiro circulando e mais inflação. Porque inflação nada mais é do que aumento de nível de preços. Sim. Uma caneca dessa R$ 10 não mudou nada. Mesmo com composição, daqui um ano ela está custando 11, está custando 12. Por quê? Porque tem mais dinheiro circulando. O que faz ter mais dinheiro circulando? O governo gastar mais ou menos, o dólar ficar mais caro ou não, e também o crescimento econômico. E aí eu posso ir para uma área mais técnica ou não, mas até eu, trazendo um pouquinho mais como uma opinião pessoal, inflação não é necessariamente o problema. O problema é como que ela é produzida. Se o governo está gastando muito, o governo está colocando dinheiro para as famílias consumirem mais e aumentar o endividamento, eu tenho mais dinheiro circulando. Minha inflação vai aumentar e isso vai estourar de alguma forma. Agora, se eu tenho uma economia que está reagindo melhor, o empresário está produzindo mais, aquele produto, o empresário conseguiu colocar valor agregado. E aí vamos trazer para a prática. Hoje aqui o sul de Minas produz muito café. Uma coisa é eu pegar o grão de café e já exportar, só o grão. Outra coisa é pegar esse grão de café e melhorar a cadeia produtiva dele até virar uma cápsula para a maquininha de café que tem ali. Esse processo é valor agregado. Então você vai colocando valor e você consegue cobrar mais por isso. Então o que eu vejo? Mas só que você tem mais custo também, né? Vai ter mais custo, só que uma coisa é eu aumentar o meu custo, mas eu estou ao mesmo tempo produzindo e melhorando o meu produto. Outra coisa é eu só gastar mais por gastar. Então a questão é, quando eu falo de gasto do governo, a questão é, o governo está gastando muito ou pouco? Eu olho para o outro lado. O que o governo está gastando com qualidade ou não? Como que são fiscalizadas as emendas parlamentares? A gente podemos ir para esse lado do ponto de vista político, da qualidade do gasto. Mas o que eu vejo? Trazendo do ponto de vista mais prático. A inflação, no final do ano passado, a perspectiva de inflação era uma perspectiva ruim. Por quê? Porque o governo estava gastando muito e não tinha esse controle. E, ao mesmo tempo, tinha uma perspectiva com o governo americano, com um dólar mais forte com o Trump. O que, na verdade, não aconteceu. Então, hoje eu tenho um dólar um pouco mais fraco. Então, esse dólar hoje, na casa de 5,30, ele tira um pouquinho a pressão da inflação. Então, o dólar é mais baixo. Opa, eu consigo controlar um pouco mais. O governo está gastando muito, mas cada vez mais ele quer aumentar a arrecadação. Então, hoje já tem, né, enfim, pode esperar os próximos anos. Se os empreendedores acham que hoje está difícil trabalhar para pagar imposto, a fiscalização vai ficar cada vez mais forte. Receita Federal vai vir com inteligência artificial para poder fiscalizar cada detalhe da produção. Ou seja, até a sonegação vai ficar mais difícil. Então o governo, o que ele está fazendo? Em vez dele controlar o gasto, ele quer aumentar a arrecadação. É triste falar isso, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então você, eu, todos nós estamos pagando cada vez mais impostos para pagar essa conta. O Lucas comentou, você comentou comigo, né, Lucas? Um carro há 10 anos atrás custava 40 mil reais, hoje ele custa 70. É o carro mais barato, acho que era 29 mil. É isso. É puxado, né? Porque quando você... Menos de 10 anos, hein? Não, menos de 10 anos. Então, quando... Carro de 29... Não acompanha. De 29 mil para 70 mil. Não acompanha. Vamos dar um outro exemplo, tá? Pensando para quem está buscando aposentadoria. Hoje a nossa aposentadoria, a nossa previdência, ela não corrige. Enfim, eu tenho o salário mínimo que vai crescendo, eu tenho uma inflação e a aposentadoria não acompanha. A expectativa de vida mudou? A expectativa de vida, a população tá, enfim, buscando morrer mais. Se Deus quiser chegar aos 80, 90. Pois é. Enfim, só que o que acontece? Quando eu olho para o longo prazo, quem não tem planejamento sofre, porque a inflação ela existe, a inflação ela tá corroendo o teu poder de compra, e eu falo isso com tranquilidade, porque minha mãe ela tá chegando nessa fase ali, né? Chegando ali próximo dos 60, então o que eu vejo? E a minha dica de coração para todos os ouvintes, para todo mundo que está acompanhando, se planejem, se cuidem do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, e tenham uma boa reserva para o futuro. Não fiquem dependentes ou dependendo de previdência pública, da previdência social, enfim. Porque chega uma hora que a conta não vai fechar.
você vai ter mais pessoas aposentadas do que pessoas sustentando esse sistema. Então, eu vi aí, assim, não... Mudando um pouco de pauta, né? Mas eu vi aí, por exemplo, você falou de empregabilidade de uma outra forma aí. Mas acho que no Nordeste eles estão tendo problema de contratar pessoas com CLT. Por quê? Os caras até querem trabalhar, mas não querem ter registro de carteira do Bolsa Família. por conta de Bolsa Família. Tá. Então parece que nós temos um negócio de 20 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. O que eu vejo? Todo programa, vou voltar do início, tudo tem que ter um propósito. O programa social ele também tem que ter um propósito, só que ele não pode ser eterno. Então, o que é necessário? É buscar literalmente entender aquele momento daquela família e buscar evolução. Porque se você fica ali 5, 10, 15 anos na mesma condição, tem alguma coisa errada. Então, o que acontece hoje? Claro, não podemos generalizar. Porque a ideia é o quê? É você ter programas que vão melhorar a qualidade de vida, combater a fome, combater a pobreza, enfim. Mas eu volto a citar, Manteiga. Como que você melhora a sua vida? Primeiro, olhando para dentro de si e falando assim, opa, eu quero trabalhar porque eu não quero depender de ninguém. Eu quero estudar porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Os programas, de maneira geral, no curto prazo, eles podem fazer sentido. Agora, se eu tenho a mesma família, a mesma estrutura, 5, 10, 15, 20 anos lá, eu tô criando um outro problema. Porque aquela família, ou aquela pessoa poderia ser uma força produtiva, poderia estar produzindo, poderia estar gerando mais empregos e às vezes está ali dependendo de uma situação que no curto prazo pode ser interessante. Mas a pergunta que eu faço é, você quer ficar nessa mesma condição a vida toda? Porque é triste ter uma pessoa que não tem propósito de vida. É triste uma pessoa que depende do governo da vida toda. O sonho, né? Que você falou, precisa sonhar. Fala dessa super quarta aí, né? Você, inclusive, colocou na rede sociais, falando de juros aqui nos Estados Unidos, né? O que é essa super quarta aí? Tá, vamos lá. Super quarta nada mais é do que definição de taxa de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, na prática, o juro ele influencia tudo. E quando eu falo de super quarta, eu estou falando o quê? De perspectiva. Então, vamos voltar um pouquinho. O mercado financeiro não está olhando para 2025. Ele já está olhando para 2026. Todo esse movimento essa semana de alta de bolsa, por exemplo, que acabou de acontecer, enfim, já é o quê? Reflexo, inclusive, de perspectivas. Então, vou te dar um exemplo. Se os Estados Unidos abaixam a taxa de juros, eles estão abaixando a taxa de juros lá, proporcionalmente falando, a nossa taxa de juros aqui está mais alta. Porque a nossa taxa de juros ficou 15 e ali caiu de, vamos lá, 4,5 e 4,25 para 4,25 e 4. Caiu um pouquinho a taxa de juros lá e a nossa manteve. Então, proporcionalmente, a nossa taxa de juros ficou mais alta. O que isso quer dizer na prática? Quando um país grande como os Estados Unidos começa a cortar juros, ele abre espaços para países emergentes começarem a cortar também. E o mercado financeiro, ninguém dá ponto sem nó. Isso é fato. O mercado financeiro, ele antecipa movimentos. Então quer dizer o quê? Juro americano está caindo, eu vou para onde eu vou ganhar mais dinheiro. Então se o juro americano está caindo e o juro brasileiro tá alto, eu vou para lá. Opa, a bolsa brasileira está descontada, está barata, que chamamos. Vem capital para cá. Então o que aconteceu nessa semana foi basicamente isso. O juro americano, que já estava há algum tempo sem cair, começou a cair. Por quê? Porque o emprego lá, a atividade econômica dos Estados Unidos começou a frear, e podemos também falar das tarifas, enfim, mas a atividade econômica lá começou a frear, consequentemente, tem que descer essa taxa de juros e o capital vai para onde ele vai ganhar dinheiro. Então, resumindo, taxa de juros impacta tudo. Impacta o custo do cartão de crédito, impacta de maneira geral geração de emprego, o empresário, a alimentação, impacta tudo de uma forma ou outra. Se eu tenho uma taxa de juros caindo lá fora, atrai mais capital para cá, porque a nossa taxa proporcionalmente ficou maior e ao mesmo tempo o Brasil se torna um país um pouco mais atrativo. Só que esse cenário muda. Por isso que chama super quarta. Porque a cada 40 dias, na média, eu tenho uma super quarta, que é a atualização. Então o mercado ele é muito dinâmico mesmo. Então, a tarde nos Estados Unidos, a tarde no Brasil, opa, começou a cortar a taxa de juros lá, o capital já está vindo para cá. Então é muito dinâmico, até interessante essa movimentação. Então tem que correr atrás e saber correr atrás. Né? Correr atrás, mas o que eu vejo?
quando eu falo para o investidor pessoa física, se ele está olhando o detalhe, o dia a dia, às vezes ele está deixando de prestar atenção onde realmente importa para ele. Que é o quê? Opa, como é que está a minha empresa? Eu estou produzindo mais? Tem algo que eu posso fazer para fidelizar meu cliente? Hoje, na economia competitiva que estamos, você pode olhar os dados, é importante analisar os dados, mas é importante olhar para dentro da casa. O que eu vou fazer para fidelizar meu cliente? O que eu vou fazer para eu não perder meu cliente? O que eu vou fazer para diminuir meu custo e aumentar minha receita? Esse é o básico. Hoje nós estamos acompanhando os Estados Unidos, né? As políticas comerciais dos Estados Unidos, nós não, o mundo acompanha, né? Nós estamos falando aí essas super taxas aí e tal. O tarifaço. O tal do tarifaço, né? Que reflexo tem isso para nós aqui no Brasil, de verdade, né? E em que setores? Quais são os setores mais que vão sofrer mais, que vão ser mais impactados, vamos dizer assim? Vamos lá. Manteiga, é interessante demais esse ponto pelo seguinte. Quando eu tô falando de economia global, tem uma disputa de poderes. Aquela história, é disputa de poderes. Então, muitas das vezes, uma movimentação, ela é feita para quê? Não é para mostrar necessariamente, eu sou mais forte do que você, mas é para entender onde eu tô e onde eu quero chegar. Então, quando os Estados Unidos, quando o Trump, ele assume e ele busca, né, anunciar tarifas atrás de tarifa para diversos países, ele estava mostrando, primeiro, para o país dele que, opa, o jogo mudou. Agora os Estados Unidos têm um presidente que olha para cá. Só que na prática, quando você tem tarifas, você está aumentando o seu custo de produção. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos falar do café. O café é algo que está sendo afetado pelo tarifaço. O custo do café nos Estados Unidos aumentou, ou seja, teve inflação no café americano. Aumentaram os roubos de café de caminhões nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Você criou uma tarifa, essa tarifa ela tem algo que chamamos de protecionismo, ou seja, opa, eu não quero que você mande o teu produto para cá, porque eu quero que a minha economia produza. Sim. Então eu estou teoricamente protegendo. Mas na prática, o efeito real é o quê? Aumento de custo, é inflação. Mas eles produzindo não vai ter um custo mais alto? Custo de produção. Exatamente. Só que aí voltamos para outros pontos. Quando o Trump anunciou as tarifas para o Brasil, por exemplo, ele anunciou uma tarifa mais baixa e depois subiu. Tem um aspecto, naturalmente também tem um aspecto político, mas tem um outro ponto que é o aspecto de discurso. Então você anuncia uma tarifa de 50%. Passa alguns dias, você anuncia uma lista de produtos que estão fora desse tarifaço. E são produtos importantes para os Estados Unidos. Então vou te dar um exemplo. Suco de laranja. Suco de laranja. O americano consome muito suco de laranja e o Brasil produz muito. Pergunta se o Trump tributou, aumentou tarifa no suco de laranja. Ele tirou da jogada. Vamos falar da Embraer, da parte de aeronaves de maneira geral. A Embraer exporta muito para os Estados Unidos. O que o Trump fez? Opa, deixa eu tirar daqui. Então ele anuncia, traz aquela postura de opa, agora o meu país tem um presidente. Mas na hora que ele olha lá na ponta do lápis, isso aqui vai me prejudicar. Então eu saio cortando. Então o que eu vejo é o seguinte, tem muita, né, é natural, mas tem muito jogo político, do ponto de vista interno, do ponto de vista externo. A queda de braço. Uma queda de braço, só que na hora que o bicho aperta mesmo, na hora que o bicho aperta, acaba cedendo. Só que é aquilo, você anuncia como leão, né, opa, tô aqui, e aí depois você fica mais mansinho naquele produto específico, até encaixando cada... Quer dizer, me convém, né? Eu não sou bobo, né? É triste, mas é por aí, entendeu? Vamos voltar aqui no investimento da pessoa física, né? Porque os erros que nós, vamos dizer, ignorantes no assunto de economia, de investimento, como eu, por exemplo, nós temos um erro no dia a dia, né? E como é que pode ser evitado esse tipo de erro, assim, fácil, para o cara que quer, esse que quer guardar lá R$1.000, R$500, para ele não errar, para que ele invista o dinheiro dele direito. Vamos lá, hoje, com o avanço tecnológico, você tem coisas simples que podem ser feitas, tá? Então, vamos lá ao básico. Hoje você tem diversos bancos que tem aquelas caixinhas. Você guarda o dinheiro ali e fica rendendo. Aquilo ali já é uma forma de você guardar um pouco mais seu dinheiro. Mas, voltando ao início, primeiro ponto, sabendo o detalhe do teu custo. Então, muitas vezes as pessoas vão pelo achismo. Eu gasto 2.000 de cartão. Eu gasto 3.000 de cartão. Mas você está gastando com
o quê? Ah, eu tô gastando com remédio. Opa, não, eu tô gastando aqui com uma coisa meio que supérflua. Entendeu? Então, quando você entende no detalhe o que você tá fazendo, eu não tô falando pra pessoa deixar de viver, não. Não tô falando pra uma mãe de família ir no supermercado e deixar de comprar alguma coisa que vai agradar o filho. Mas também saber ponderar. Que às vezes você quer ter aquele. Enfim, atender aquele desejo imediato. Ah, eu vou dar o bom do melhor, o bom do melhor. Mas às vezes aquele bom do melhor agora vai custar muito caro no futuro. E é difícil, é muito mais difícil falar não do que falar sim. Então, quando você aprende a falar não para algumas coisas, não quer dizer que vai ser não para a vida toda. Ah, eu tô vendo todos meus colegas viajando, postando no Instagram. Pô, bacana, pode viajar. Mas planeje. Ah, eu tô vendo todos meus amigos indo pra balada e bebendo todo final de semana. Tá. Às vezes você tá num momento de vida que você quer ter mais, estar mais sociável. Mas se você concorda comigo que se uma pessoa que tá ali ganhando 1, 2, 3 salários mínimos e for toda semana, sexta, sábado, domingo, sair, ir ali gastar no restaurante e tal, isso vai pesar de Quer alguma dizer, forma. você até pode, mas não deve, né? Olhando pra cada um, entendeu? Então, opa, o dinheiro ele é finito. Então, se eu tô gastando mais aqui, vai faltar em algum lugar. Então, Essa é a briga. monitoramento e gerenciamento de investimento. Como é que se faz isso? Para não se perder. Tá. O mínimo ideal. E fugir de risco também, né? Sim, sim, sim. O mínimo ideal é pelo menos um mensal. Você sabe o que você tá gastando no mês, tá? Não tô falando pra ninguém ser pão duro, não, mas, pô, você tem que saber o que você tá gastando no mês. Isso. Guardar um dinheiro, acho que é importante, ter uma reserva de emergência. E é claro, mais uma vez, eu quero casar. Opa, quer casar? Pô, bacana. Sou a favor do casamento. Casa, Casa mesmo, mas, pô, dá uma organizada antes, não vai só pela empolgação, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes é muito disso, assim, de querer fazer algo para poder impressionar uma pessoa ou mostrar que você só tem valor pelo aquilo que você conquistou. Mas às vezes, né, muitas vezes, o que está construindo realmente, ele não precisa de holofote. É muito difícil, Manteiga, se ser uma pessoa constante. É mais fácil, muitas vezes, falar do que tá ali, dia a dia, fazendo atividade física, sabendo, opa, cada detalhe. Então eu falo, acho que o autoconhecimento ele é fundamental, olhar para dentro de si, saber onde está pisando, saber que vão acontecer situações que vai te deixar incomodado, mas é aquilo, acho que, e eu falando isso pro pai de família, assim, não deixe, às vezes, pequenas dores de cabeça afetar o seu casamento, afetar a vida da sua família, porque tem uma coisa que não recuperamos, que é o tempo. é. O tempo é rei, o tempo é o senhor da razão. Então, enfim, dinheiro você luta, soa, conquista, mas valoriza o seu tempo, porque isso não volta, E tá? tem um ditado que diz: dinheiro não aguenta desaforo, né? Dia não aguenta desaforo. É isso. Nós sabemos que nós falamos até em risco, né? Acabamos Uhum. de falar em risco. E existe uma tolerância também, né? Um nível de tolerância. Como é que você dá como é que você consegue colocar isso na balança? Ótima pergunta. Vamos lá. Quando eu tô falando de risco, eu tô falando, né, de objetivo de retorno. Então, eu vou te dar um exemplo. Meu cliente quer investir em ações. Opa. O que ele quer e qual o momento? São dois pontos importantes: caminho e velocidade. Vou te dar um exemplo. Eu quero investir em ações americanas porque a bolsa americana está performando muito bem. Mas você vai entrar na bolsa americana quando ela está lá no topo, no máximo? É aquela velha história. Tudo que está muito no alto em algum momento cai e tudo que está lá embaixo em algum momento sobe. Então você tem que olhar primeiro o que você quer e qual o momento. Então, quando eu estou falando de risco, o que é o menos arriscado? Renda fixa. Renda fixa é o menos arriscado. Você deixa ali rendendo a taxa de juros de 15% ao ano, ou você deixa ali É rendendo. isso que você não pode mexer. Você até pode mexer, porque o que eu Mas faço? não deve. Vamos lá, o que eu vejo assim? Quando eu tô falando de renda fixa, eu posso olhar de liquidez diária, que é aquele que eu posso mexer em um dia, ou eu posso travar meu dinheiro por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, dentro da renda fixa, você pode ir brincando com os prazos. Uma parte que eu vou deixar para acesso rápido. Outra eu vou deixar para eu mexer daqui 1 mês. Outra daqui 1 ano. Outra daqui 2. Não, isso é daqui 5. Então eu vou brincando com os prazos dentro da renda fixa.
Quando eu avanço um pouco, eu vou falar de renda variável, eu vou falar de ações, eu vou falar de fundo imobiliário, eu vou falar, enfim, de estruturas internacionais, eu vou falar de Bitcoin, de Ethereum de maneira geral. Quando eu falo de ativos mais voláteis, sobe muito ou cai muito, enfim, eu tenho que olhar o quê? O que eu estou comprando e o momento. Então vamos lá, o meu cliente que quer começar a brincar na bolsa, vai para empresas mais sólidas. O que são empresas mais sólidas hoje a nível Brasil, por exemplo? Empresas atreladas à energia. Vou te dar um exemplo. Enquanto estamos conversando aqui, tem energia elétrica aqui, concorda? Todo mundo está consumindo energia elétrica. Eu tenho várias empresas de energia elétrica listadas na bolsa. Bancos, saneamento, são empresas perenes. Que é o quê? Se eu tenho uma crise, eu vou continuar usando o sistema bancário. Se tem uma crise, eu vou continuar usando energia. Eu vou precisar ali de uma empresa de saneamento. Então são empresas que podem balançar, mas vão balançar menos do que uma empresa de varejo, do que uma empresa de construção. São serviços essenciais, que não pode faltar, né? Exatamente. E eu tenho essas empresas listadas na bolsa. Então, renda variável, bolsa de valores. Dentro da renda variável, eu posso correr mais risco ou eu posso correr menos risco. Bitcoin, Ethereum, moedas, criptomoedas. Mais risco ou menos risco? Então, Bitcoin eu já vi gente que de repente foi lá, encheu o bolso, quando via, perdeu tudo, né? Acontece. Vamos lá. Início. Oferta e demanda. Se eu tenho um ativo que tem uma demanda muito alta e eu tenho pouca oferta dele, ele vai subir muito rápido. Só que oferta e demanda, ela é muito relativo. Então, por exemplo, quando eu falo de Bitcoin, ou quando eu falo de moedas digitais, se tiver avanços de computadores quânticos ali, avançando um pouco do ponto de vista tecnológico, se eu tenho avanços de computadores quânticos que quebram as criptomoedas, isso vai a zero do dia para a noite. Então, quando eu falo de mensurar o risco, você trouxe, Bruno, como é que eu calculo o risco? Você vai definindo caixinhas. Então, 5% do meu patrimônio eu vou correr risco. Beleza, você está correndo risco em 5%. Então, se isso for a zero, se isso quebrar, você perdeu 5%. Agora eu coloco 50% do meu patrimônio em risco. Para você recuperar 50%, vamos supor, você tem 100 mil reais, você perdeu 50 mil do dia para a noite. É muito mais difícil do que recuperar 5 mil reais. Então o risco ele é o quê? Você vai dividindo em caixinhas. Deixa uma parte muito segura, acesso rápido. Acesso rápido, reserva de emergência, liquidez diária. Aí outra parte você vai escalonando. Isso aqui eu quero ganhar mais. Isso aqui vai ser minha reserva de oportunidade. Apareceu um terreno bacana, apareceu um imóvel bacana, eu vou investir. Então, divide. Divide em caixinhas o teu dinheiro. Pois é, mas você falou, você não falou da poupança, né? Coitado da poupança. Poupança. Já foi grande. Nossa, velha conhecida poupança. Quem nunca teve uma poupança, Sim. né? O que eu vejo, tá? A poupança era uma forma de aplicação financeira. Ela tem o seu valor, mas vou ser bem sincero, hoje, se você colocar em qualquer caixinha de qualquer banco, hoje digital ou não, vamos lá, Nubank, Itaú, XP, enfim, qualquer banco que você for, você vai ganhar com a taxa de juros atual praticamente o dobro da poupança. Então, o que eu vejo? Primeiro, gestão de informação. Por que eu falo isso? Quando olhamos lá para os anos 80, 90, quem viveu essa época sabe que passou por diversos processos que a geração mais nova não está acostumada. Então, o que passou nos anos 80? Pegou muita inflação. Deixava o dinheiro debaixo do colchão e gastava dinheiro muito rápido. Por quê? Porque no mercado toda semana mudava o preço. Aí, começou a investir, colocou na poupança. Aí o Collor foi lá, confiscou. O sistema bancário já não funciona. Então, quem viveu ali os anos 80, os anos 90, sofreu com situações. Estou falando que não pode acontecer, mas dificilmente irá ocorrer de novo. Porque tivemos avanços institucionais. Né? Então, enfim, o confisco da poupança que o Collor fez lá nos anos 90, hoje dificilmente conseguiria. Porque, primeiro, o mundo é globalizado, você tem impacto no D0, enfim, as instituições evoluíram. E a poupança, nesse ponto de evolução, ela foi ficando para trás. Ela foi ficando para trás por quê? Porque o retorno dela é menor comparado a outros ativos tão seguros quanto. Então eu estou falando desde Tesouro Direto a CDB, ele vai render quase o dobro da poupança ali. Então eu consigo ter mais rentabilidade com um nível de segurança bacana. Uhum. E a poupança hoje ela é um ativo de lastro da Caixa. Então, enfim, é um outro assunto, né? Às vezes acaba estendendo um pouco, mas por que a Caixa, né, tem cada vez mais dificuldade para emprestar dinheiro para a construção de imóveis?
Por quê? Porque o dinheiro da poupança está diminuindo. Então o investidor está tirando da poupança para colocar onde vai ganhar um pouquinho mais. Então, Sem correr muito risco. É isso. E você matou uma pergunta minha aqui, né? Porque então o povo hoje diminuiu drasticamente investimento em poupança. Tá diminuindo e a tendência é de. Você acredita que a poupança venha acabar? É difícil falar assim que vai acabar. Mas ao mesmo tempo, ela tende a ser, vamos lá, 10% do que era, 5% do que era. Então, mas vai chegando uma hora, já que nós já saímos do foco aqui, vai chegar uma hora então que Que ela se torne viável. Uai, onde que a Caixa vai arrumar dinheiro para nós? Para comprar um apartamento, para financiar um imóvel? Isso é muito interessante, Manteiga, porque é o seguinte, o mercado, ele se adapta. Isso é fato. Então, o banco se adapta de maneira geral. E aí tem duas formas de se adaptar, com o recurso público e o recurso privado. Então, o que pode acontecer em algum momento é, vamos lá, financiamento imobiliário de banco privado aumentar. Então, opa, se a Caixa está tendo menos dinheiro, menos lastro, e a pessoa precisa comprar um imóvel, ela vai correr onde tem dinheiro. Então, quando eu falo, e às vezes vai pagar um pouco mais caro, porque a Caixa ela tinha um dinheiro mais barato, então ela podia emprestar mais barato. Então, quando eu falo que o mercado vai se adaptando, é isso. Então, Os preços eles vão se equilibrando. Então, se eu tenho uma demanda maior e a Caixa não está dando conta dessa demanda, vai para o crédito privado. Só quer dizer que a Caixa é que nem um caminhão de abóbora, né? Vai jogando lá, que o caminhão começa a andar, elas vão se ajeitando, é isso? O mercado financeiro é meio que assim, entendeu? O mercado financeiro ele vai se adaptando, entendeu? De maneira mais prática. Então, o que eu vejo? É fundamental olhar para cada estrutura. Então, eu falo isso de maneira muito tranquila. Hoje a Caixa ela compete em alguns segmentos com o próprio Banco do Brasil e compete com o mercado privado, com os bancos privados, e vice-versa. Então, no médio prazo, no longo prazo, essa competição, de algum ponto, ela é saudável, só que tem que entender o custo. Então, por exemplo, hoje Minha Casa e Minha Vida. Desculpa, essa competição eu não entendi bem. Essa competição entre estatais, bancos estatais e bancos privados. Vamos lá, quando eu falo de competição, em algum momento isso pode se tornar algo saudável. Em algum momento, não estou falando necessariamente que seja... Entre estatal e privado, ou não? Também. Por quê? O que eu vejo? Quando eu estou falando de financiamento imobiliário, eu não sou especialista na área, mas enfim, vamos acompanhando um pouquinho mais. O dinheiro, ele é finito. Então, para um banco emprestar dinheiro, ele tem que ter o lastro dele. Para a Caixa emprestar o dinheiro, ela tem que ter um lastro. Se eu tenho menos dinheiro na poupança, eu tenho menos lastro para emprestar. E tem mais gente demandando, opa, se a Caixa não está dando conta, vai correr para o mercado privado. Se o mercado privado sobe muito as taxas, opa, por que eu vou pegar ali com um juro muito alto num banco privado se eu posso segurar um pouquinho meu sonho? Aí o banco privado, opa, não estou emprestando mais nessa taxa. Aí eu tenho que abaixar de novo. Então o que eu vejo? No médio e longo prazo vai tendo esse ajuste de preço e demanda. A questão é, estamos vivendo, Manteiga, num momento muito específico. É muito específico. Então, antigamente, você tinha ali 3, 4 bancos que controlavam todo o sistema. Hoje você abre, enfim, a loja de aplicativos do celular, você tem ali 10 bancos, 20 bancos. Cada um competindo por taxa, cada um competindo pelo mesmo cliente. Então, no médio prazo, essa competição ela é saudável. Isso. A questão é o quanto que vai demorar esse médio prazo para acontecer. Só que as coisas estão muito rápidas, né? Muito bom. Respondido? Ou mais ou menos? Acontece que é um negócio complexo. Assim, É complexo. E dá para entender, assim. E ao mesmo tempo, eu falo assim, Bruno, o que você acha disso? Vamos trazer para uma linguagem cada vez mais simples. Porque, querendo ou não, como eu estou no dia a dia, você acaba sendo um pouquinho mais técnico. Então, mentira. Mas acontece Marquinhos, pode ficar sobre a vontade. Não tem essa forma, né? Porque o que a gente precisa entender, você vai... Para entender mesmo, você tem que ir trabalhando no dia a dia, como você faz, aí você vai entendendo a coisa. Mas meu negócio é microfone. Aí eu pego uma conversa dessa, né? Não, deixa eu dar um recado aqui, que nós vamos voltar aqui para o que está acontecendo hoje dentro do nosso município, né? Que é importante você falar disso para a gente. Eu quero dar um toque a você, falar de um café delicioso, um café que é aí, ó, um sabor, né? Como é que é? Um sabor para cada paladar. Estou falando aqui do café caldense, nós estamos falando do Monte Fé, nós estamos falando, né, de
uma marca de 63 anos de mercado. Portanto, minha amiga, quando você for ao seu supermercado, na hora de comprar um café, eu sei que você toma um café aí, que ele é legal, você até gosta, mas de repente precisa sair, quebrar paradigma, né? Sair daquele e experimentar um café de qualidade, de cheiro, gosto e sabor do puro e verdadeiro café. E da outra nós recebemos alguém que falou da torra clara e da torra média. É assim que o Café Caldense trabalha, com torra clara e média clara, para mostrar para você, né, exatamente o que é o puro e verdadeiro café, né? Então são 63 anos de mercado, indo na sua mercearia, no supermercado, na padaria, na loja de conveniência, na quitanda, procura pelo Café Caldense, caso não encontrou, né, não tenha, você fala lá com o seu gerente, tenha certeza que ele vai ter lá o Café Caldense e você vai levar para casa o melhor produto, o melhor café para servir para o pessoal, tá? E o pão de queijo Xodó de Minas está aí, que tem também o cheiro, o gosto do verdadeiro, né, e saudável pão de queijo, né? É o orgulho mineiro, o Xodó de Minas, que você encontra. Tanto o Café Caldense quanto o pão de queijo Xodó de Minas você encontra nas Junqueiras, ali na Casa do Açaí, tá? Junqueiras 464, ao lado da 484, perdão, ali pertinho da Câmara Municipal, tá? E no mercado municipal, na entrada principal do mercado, você entrou na entrada principal, a terceira loja do lado esquerdo ali você tem todos os produtos, né, do Café Caldense e do pão de queijo Xodó de Minas. Um outro lance legal que você deve ficar de olho é isso daqui, ó, Motiro, isso que está na tela. Fica de olho, você que quer aprender a programar ou tem alguém, conhece alguém que queira aprender a programar, é só baixar no seu celular, é fácil, viu? É rápido e é muito divertido. Baixe Motiro no seu celular, está aqui o recado, www.motiro.app. Você baixou, você passa a aprender a programar sem gastar nada, tá? Então, se você conhece alguém, já passa lá, www.motiro.app. Você vai aprender a programar, fica de olho aí, né? Bom, nós estamos falando aqui hoje com o Bruno Paiva, o machadense Bruno Paiva, né? O homem que veio da terra do pastor. Terra boa, café, pão de queijo. Tem pão de queijo lá também. Né? Pão de queijo é universal, né? Pão de queijo, Minas é fantástico. Você já experimentou o Xodó de Minas? Experimenta, viu, Paulo? Você vai gostar, tá? O Bruno Paiva é economista, ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e ele é especialista em mercado financeiro pela PUC, Minas Gerais também. Ele é assessor de investimento da XP UDG, não é isso? Exatamente. Investimentos, é claro. E o que eu queria falar com você é sobre terras raras. E hoje se fala muito, não é só aqui no nosso Planalto, não é só no nosso município, né? Se fala no Brasil, se fala no mundo inteiro hoje em terras raras. E Poços tem se destacado nacionalmente com relação a essas terras raras, com inclusive duas empresas trabalhando aqui no nosso Planalto, que é a Virides e a Meteoric, né, que inclusive estiveram aqui. Esse movimento pode transformar o nosso município, acho que positivamente. Agora eu quero saber de você, né, na sua opinião, essa transformação, ela vem, né, já que nós estamos falando de economia, nós estamos falando de investimento, ela vem, né, qual a sua opinião? De que forma ela viria? Ou ela vem, não vou nem falar viria, vou falar vem. Ela vem, tá? Ela vem, de fato. Já. E a questão principal, Manteiga, é o seguinte, analisar o impacto disso no curto, no médio e no longo prazo. Você está falando de que esse impacto? Vamos ambiental? Lá, de todos os aspectos. Tá. Então vamos falar hoje do mercado global. Por que as terras raras elas se tornam, né, um ponto de discussão tão importante? Por quê? Primeiro, eu tenho um avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico não é apenas de serviços. Eu preciso ter uma estrutura por trás, eu preciso ter essa matéria-prima. E as terras raras, elas entram numa disputa até global, por quê? Porque hoje a China, né, é o principal país do mundo, tanto do ponto de vista de reservas, quanto também do ponto de vista de processamento, né, desse material. E de maneira mais prática, hoje você tem uma disputa global entre China e Estados Unidos, e aí você tem, né, os BRICS de um lado, você tem a Europa também de olho, enfim, então você tem um ambiente de disputa com um avanço tecnológico. Então um ambiente de disputa global, digamos assim, quase uma terceira revolução. Uma revolução. Uma terceira revolução, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, uma disputa global, e essa disputa global você precisa de matéria-prima.
E quando você olha para o mundo como um todo, você tem a China com muita produção e muito processamento dessa matéria-prima, e você tem o Brasil, que hoje tem armazenamento, vamos lá, aproximadamente ali 20%, né, da matéria-prima, né, dos itens que vão atuar ali em semicondutores, enfim, estão aqui no Brasil, só que o processamento nosso ele ainda é baixo. Então, os Estados Unidos não têm um nível de reserva de, né, enfim, dos materiais que estão dentro das terras raras, que o Brasil tem, mas os Estados Unidos hoje processa muito mais do que o Brasil. Então, onde eu quero chegar? Por que esse desenvolvimento vai acontecer? O Brasil tem a matéria-prima, mas é necessário ter esse intercâmbio de profissionais que estão, né, acostumados, estão investindo para poder fazer esse processamento. Então, só aqui no sul de Minas, vamos lá, só falar de Poços de Caldas e Caldas, existe a expectativa, né, de mais de 2 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos anos, né, de duas grandes empresas. Então, o que acontece? Estão vindo empresas, nesse caso australianas, para cá. Quando você tem uma expectativa de investimento, é natural que aconteça uma coisa chamada especulação. Trazendo de forma mais prática, o mercado financeiro, ele antecipa movimentos. O mercado financeiro antecipa movimentos. Então, se eu tenho expectativa de uma cidade produzir muito mais, eu quero ganhar dinheiro agora. É basicamente isso. Então, a especulação ela é muito no sentido de que, opa, se eu tenho um investimento aqui na cidade, que vai vir um investimento alto, forte, de fora do país, opa, o meu terreno aqui, o meu metro quadrado, que custava ali 8 mil reais o metro quadrado, ele vira 12, vira 15 mil reais o metro quadrado. Não porque ele passou do dia para a noite a dobrar de preço, mas porque existe uma expectativa que lá na frente ele vai... Quem projetou foi o mercado. E quem vai projetando é o mercado, e o mercado vai se ajustando em relação a isso. Então, o mercado financeiro já sabe, se não na totalidade, mas já tem um bom conhecimento, já sabe do que isso vai gerar na economia. Sim, vamos lá. O mercado, ele, naturalmente, isso é ajustável, tá? Ajustável todo dia. Então, opa, exemplo, uma empresa vai investir 1 bi. Não, essa empresa agora vai investir 1,2 bi. Opa, essa empresa agora vai investir 1,5. O mercado financeiro, olha, se a empresa está investindo mais, é porque ela entende que eu tenho mais potencial. E aí, naturalmente, isso vai reverberando em todas as áreas. Só que eu falo isso com muita tranquilidade. O lado financeiro é importante? Óbvio. Traz desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento econômico ele tem que estar acompanhado de um desenvolvimento sustentável. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de mineração, eu tenho que falar, né, do nosso lençol freático, eu tenho que falar das águas, enfim, eu tenho que ter qualidade de vida. Isso me permite falar, né, ponderar, Manteiga, é o seguinte: Poços, eu falo isso com muita tranquilidade, né? Eu tive a oportunidade de morar alguns anos em Belo Horizonte, na região da Pampulha, uma região muito gostosa de se morar, mas Poços é fantástico do ponto de vista de qualidade de vida. É muito gostoso você acordar 5, 6 horas da manhã. Olha isso, é gostoso acordar 5, 6 horas da manhã, mas você ir na João Pinheiro e ter várias pessoas caminhando. Essa qualidade de vida que Poços tem hoje não pode se perder. E é claro, se você tem qualidade de vida com crescimento econômico, né, um crescimento agregado, isso no longo prazo a cidade tem a ganhar, a região tem a ganhar, e naturalmente é algo que vamos deixar de legado. Nossa, é diferenciado. Se você for lá onde o Lucas mora, por exemplo, você não vai querer vir mais para cima. Não vai não. É isso, você não quer voltar mais não. Não quer voltar. É tudo muito, muito tranquilo. Mas isso é muito gostoso, tá, Marcos? Já que você falou de Poços aí, nós estamos falando de Poços, uma outra coisa que a gente está de olho aqui é o turismo. Sim. Né? E como é que você vê isso aí também, economicamente? Isso está tendo de município, né? Porque eu até comentei com você quando chegou. Nós estivemos lá no Distrito Industrial, eu nunca tinha ido lá, comentei com o Lucas quando nós chegamos lá, que foi inclusive lançada lá a pedra fundamental da Viridis e tal, nós estivemos lá. E eu fiquei abismado de ver aquilo. Desenvolvimento. Então, aí muita gente fala, a vocação de Poços é turismo, a vocação de Poços é mão de obra. Tudo bem, né? Nós temos que ficar atentos para isso. Mão de obra, turismo, aí nós vamos pegar a área estudantil com as faculdades que tem aí, hoje é uma cidade universitária, né? E hoje voltada para as grandes empresas que estão aqui, inclusive os australianos que estão chegando aí. Né? E é essa forma que você vê na economia do nosso município, ela é uma
vamos dizer, é positivo isso? Totalmente, Inclusive no turismo. sim, totalmente positiva, e eu digo mais. Vamos voltar do início. Diversificação. Se uma cidade depende de apenas de uma única fonte de receita e tem uma crise, ela sofre mais. Então vamos voltar, por exemplo, alguns anos atrás, num momento triste, que era a pandemia. Poços, assim como o Brasil como um todo, assim como o mundo, sofreu muito naquele momento. Então, o que eu vejo? A diversificação é importante, seja no mercado financeiro, seja na vida, enfim, em todos os aspectos. Por quê? Porque você consegue se proteger. Então, se eu tenho um avanço do ponto de vista, né, da mineração, através das terras raras, de maneira geral, mas eu tenho avanço também no setor de serviços, ou seja, né, as empresas, o empresário, buscando fidelizar o seu cliente, buscando melhorar o seu atendimento, buscando agregar valor na tua estrutura, e ao mesmo tempo eu estou atraindo mais turistas, num cenário de que aconteceu uma crise, a cidade ela sofre um pouco menos. Vai sofrer? Vai. Turismo hoje, impostos, enfim, é um dos motores da nossa economia. Sim. A questão é agregar valor nesse turismo, e isso está acontecendo, né? Então, enfim, é gostoso você poder convidar as pessoas, convidar parentes, amigos, falar, olha, venha visitar Poços, venha conhecer o Cristo, você já foi na rampa de voo, você já foi em tal estrutura, isso é muito gostoso, festival de inverno, enfim, você tem uma série de estruturas que fazem, né, pessoas conhecerem a cidade. Então acontece a pessoa vir conhecer a cidade por turismo e talvez ela até ficar. E ela vai fazer o quê? Vai trazer emprego. Às vezes ela pode abrir uma empresa que, olha, eu gostei tanto de Poços que eu vou morar lá e vou abrir uma empresa lá. Isso só fortalece a economia. Então é uma sinergia. Então o turismo ele tem um papel muito importante. Estamos avançando, tá? Do ponto de vista de melhoria de qualidade mesmo, de ter cada vez mais um cuidado mesmo, né? Enfim, ter uma cidade limpa, uma cidade bem conservada, isso é muito importante. Isso atrai turistas. Então vou te dar um exemplo, né? Tem jornais hoje vamos lá, do Distrito Federal que falam de Poços de Caldas como uma das melhores cidades para viver em Minas Gerais e no Brasil. Você tem o IDH que traz esse ponto também. Então, para quem é mais técnico, tem os indicadores e tem também o feeling do dia a dia, né? De você ver a cidade movimentada, o turista chegando, participando, movimentando a economia. Se você mantém isso por mais tempo, só tem uma pessoa, né? Só tem uma estrutura, uma sociedade que sai ganhando, que é o Poços Caldense. Esse rapaz é de Machado. Imagina se ele fosse daqui, então. Mas Machado é cidade gostosa. Machado é bom também, na nossa terra, né? Minas Gerais é muito bom. Minas Gerais é muito bom. Essa é a verdade. É muito bom ser mineiro. Eu tive uma vez, eu tinha um amigo que tinha uma TV aqui numa cidade da região, e um sábado eu precisava ir lá na TV dele, mas eu tinha que estar 5 horas, eu teria que estar aqui na cidade. No sábado à tarde, que eu tinha um compromisso aqui, de trabalho. E ele tinha um bandeirantezinho, um bandeirante dele aqui no aeroporto, nós fomos nas 2 cidades que ele precisava ver, e descemos lá e tal, né, sobrevoamos uma cidade lá, depois quando nós voltamos, sobrevoando aqui, e eu fiquei observando, sabe o quê? Quando nós descemos na cidade, do aeroporto, e pegamos um carro para ir para tal lugar, para ter onde a gente ia, a cidade estava parada. Parecia domingo, meia-noite. Quando nós descemos aqui, pegamos o carro, chegamos aqui na Praça Dom Pedro II, aqui a Praça dos Macacos, aí você já começava a ver Poços de Caldas. Ali já tinha o pessoal jogando capoeira, aí você chegava na Rua Assis, tinha um coral cantando, você ia na praça, tinha o coreto, aí você vai vendo que Poços de Caldas é um negócio completamente fora de tudo. Fora de tudo. Entendeu? É a coisa mais linda. É essa a nossa... E olha que eu sou de Machado, hein? Bruno, e aí, cara, você pode acrescentar algo aí? Se não te perguntei algo que você quiser acrescentar, você fica à vontade. E espero que eu não tenha feito nenhuma pergunta inconveniente. Nada, que isso, é muito tranquilo. Né? O Marquinho, o Manteiga, enfim. Marquinho, Manteiga. Foi um prazer estar aqui hoje, tá? Nossa, com você, com toda a audiência, né? A Pâmela, o Lucas. Obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Peço até perdão se eu fui, às vezes, um pouco técnico, mas enfim. Não, acaba mas que não tem como fugir tanto, né? Enfim, mas de verdade, estou muito feliz de estar aqui. Eu vejo que
a economia de maneira geral, muitas das vezes as pessoas elas ficam extremamente preocupadas, às vezes com postagem do Instagram, ou com uma notícia, enfim, e é claro, isso é importante, tá? Não tô falando, não tô desmerecendo isso, mas o meu conselho é, olhe para sua família, olhe para dentro de si, faça o bem sem olhar quem, porque se a partir do momento que cada um tá fazendo o seu bem feito, a nossa sociedade vai melhorar, independente de governo, independente de quem tá lá. Então, faça o teu, faça o bem sem olhar quem, isso é fundamental e tenha propósito, porque dificuldades vão acontecer, as pessoas vão chorar, as pessoas vão sorrir, enfim, vão passar por diversas situações, mas se você entende para onde você está indo, o caminho ele se torna não necessariamente mais fácil, mas ele fica mais virtuoso. Isso é E trata importante. bem o dinheiro, né? Porque dinheiro ele vai de mão em mão, né? E dinheiro não aceita desafio. Exatamente. É fato. Isso aí. Muito bem, nós falamos aqui com o Bruno Paiva, economista, formado pela Universidade Federal de Minas. Ele é especialista em mercado financeiro pela PUC-BH, né, e assessor de investimento da XP-UDG. É isso? XP-UDG Investimento, né? XP de maneira geral e a UDG Investimentos hoje mais de R$1 bilhão, né, sob custódia. Pessoal. Atendemos, né, toda a região, então temos filiais em Pouso Alegre, Varginha, Passos, Lavras, São Paulo de maneira geral. Temos assessores até fora do país. Enfim, então, caso você tenha interesse, né, precisar ou desejar buscar uma assessoria especializada, Onde aqui em Gosto? do lado da Santa Casa. Do lado da Santa Casa. Daquela ruazinha, como é que chama ali? Passa... Francisco Garcia, 8, do lado da Santa Casa, o escritório com mais de 15 anos de história. Quem é empresário sabe o quanto que é difícil manter uma empresa em pé durante 1 ano, 2 anos, 5 anos. A nossa já está há 15 anos de pé no mercado financeiro. E no mercado financeiro tem um ponto que é fundamental, que é a segurança. E segurança e credibilidade não é do dia para a noite. Isso não se compra, né? Se conquista. Conquista, exatamente. Então a XP de maneira geral, é claro, quando você olha para a rede social sempre vai ter uma outra ponderação, mas todos os indicadores do ponto de vista de qualidade de atendimento, NPS, compliance, enfim, todos os selos possíveis, nosso escritório hoje possui e está disposto a atender a população de Poços e região. Muito bem, o Bruno veio muito bem acompanhado também da Paloma, né? Obrigado, viu, Paloma? Pamela, perdão. Mas foi quase. Quase, né? Da rede. Pamela. Tá bom, nós estivemos aqui com mais esse episódio do Café com Manteiga. E café com manteiga é bom, hein? É bom. Tua mãe não fazia café com manteiga pra você? Pra garganta é bom. Café é muito bom, né? Café é bom. Café Caldense, né? O pão de queijo xodó de Minas e Motiro. O Motiro é o app do momento para você aprender a programar, ou se de repente você tem alguém que queira aprender a programar. É só você acessar no seu celular www.motiro.app. É de graça, é divertido e é muito fácil, tá? Nós vamos voltar na próxima quinta-feira com mais um episódio do Café com Manteiga. Muito obrigado pela companhia, obrigado mais uma vez. Bruno, obrigado. Pamela. Lucão, quanto tempo deu aí? Bom, hein? E o Lucão que ficou por trás ali, né? Na próxima quinta-feira a gente volta, viu? Nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer, você acessando Café com Manteiga Podcast, você nos acha por aí. Bom, forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima.